Meus amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes do nosso quadro Vivendo a Palavra, a paz do Senhor Jesus. Pela bondade do nosso Deus, estamos chegando aqui para lermos juntos a santa, bendita e maravilhosa Palavra do Senhor. Estamos hoje chegando ao capítulo 25 do livro de Gênesis. Que Deus abençoe você que está aí com o propósito de todos os dias ler a palavra de Deus conosco. Continue firme, tenho certeza que está valendo a pena para você. Leamos, portanto, o capítulo 25, que traz por título, dentre outros assuntos, a morte de Abraão e o nascimento de Esaú e Jacó. Verso 1. E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura. Verso 2. E deu-lhe à luz a Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. Verso 3. E Jocsã gerou a Seba e a Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. Verso 4. E os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abida e Elda. Estes todos foram filhos de Quetura. Verso 5. Porém a Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Verso 6. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu a Abraão presentes, e vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque, enviando-os ao oriente para a terra oriental. Verso 7. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Verso 8. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Verso 9. E Isaque e Ismael, seus filhos, sepultaram-no na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente de Manre. Verso 10. O campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Verso 11. E aconteceu depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço de Beer-Lai-Roi. Verso 12. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, a egípcia, deu a Abraão. Verso 13. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, Adbeel e Mibissão. Verso 14. Misma, Dumá, Massá. Verso 15. Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Verso 16. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes segundo as suas famílias. Verso 17. E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos. E ele expirou, e morrendo foi congregado ao seu povo. Verso 18. E habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito, como quem vai para a Assíria, e fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. Verso 19. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Verso 20. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, arameu. Verso 21.
E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Verso 22. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. Verso 23. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Verso 24. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. 25. E saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido de pelo, por isso chamaram seu nome Esaú. Verso 26. E depois saiu seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. Verso 27. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo. Mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. Verso 28. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Verso 29. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. Verso 30. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Verso 31. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. Verso 32. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Verso 33. Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Verso 34. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Muito bem, irmãos. Lemos então o capítulo 25 aqui do livro de Gênesis. E eu quero reler com você os versos 29 ao 34 para a nossa meditação nesse dia. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Amados irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, após 20 anos de forma persistente, Isaque ora ao Senhor para que Rebeca pudesse ter filhos. Nascem, depois desse tempo de oração,
Esaú e Jacó, gêmeos. Eles crescem e, apesar de serem gêmeos, demonstraram logo que tinham personalidades, gostos e preferências bem diferentes um do outro. Esaú gostava de caçar, estava sempre nos campos e matas, trazendo aquela caça que seu pai Isaque muito apreciava. Jacó, por outro lado, preferia ficar próximo à sua mãe em casa, nas tendas. Esaú, por ter nascido o primeiro, era o primogênito. Na cultura daquele tempo, ser o primogênito era uma bênção muito grande, pois este herdava a liderança da família na falta do pai, e na hora da distribuição da herança, ele tinha direito à dupla porção da mesma herança em relação aos demais irmãos. Jacó ficou na condição de filho menor, pois nasceu depois de Esaú. Porém, nós podemos observar que ele almejava muito o direito de primogenitura. Por outro lado, observamos que Esaú não valorizava essa bênção que havia recaído sobre ele. O capítulo 25, então, nos relata que Esaú vende o direito de primogenitura a Jacó. Esaú chegara da caça e estava cansado e faminto. Jacó estava ali preparando um lanche para si, um guisado de lentilhas. Esaú então pede a Jacó uma porção daquele lanche. Jacó, naquele momento, não perde a oportunidade e propõe a Esaú a negociação. Ele daria a Esaú guisado de lentilhas em troca do direito de primogenitura. É neste momento que Esaú demonstra que não dava nenhuma importância a essa dádiva tão importante que era a primogenitura, pois ele diz a Jacó: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? E vendeu sua primogenitura a Jacó. O verso 34 termina afirmando: assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Meus queridos irmãos e ouvintes, assim como nos tempos do Antigo Testamento, onde a primogenitura era uma bênção invejável pela posição que ela outorgava ao primeiro filho, junto com as demais bênçãos materiais que acompanhavam a bênção da primogenitura, no nosso caso, meus queridos, a salvação que Cristo nos outorgou no Calvário é o maior presente que uma pessoa pode receber, com certeza. A salvação em Cristo nos concede gloriosas bênçãos para a nossa vida, perdão para os nossos pecados, nos liberta do poder do pecado e de Satanás e nos dá certeza da vida eterna. Deus nos deu este glorioso presente. Agora cabe a nós, a cada um de nós, cuidar dele com muito zelo, afinco e carinho, e jamais vendê-lo ou trocá-lo pelos guisados de lentilhas deste mundo. Ocorre, meus amados irmãos e ouvintes, que infelizmente há muitos cristãos que têm trocado todos os dias a sua salvação, a sua primogenitura espiritual, pelas migalhas de prazer carnal oferecidos por este mundo de pecado. Meu ouvinte, se lhe oferecerem este mundo todo com as suas belezas, riquezas e prazeres efêmeros, de nada vale diante das gloriosas riquezas que Deus tem para nós aqui e na eternidade. Diga não sem titubear aos manjares, aos guisados de lentilhas deste mundo que querem
tirar de você a sua primogenitura espiritual. Meu querido irmão, minha querida irmã, não dá nem para querer comparar as glórias que acompanham a nossa salvação com os pratos enganosos deste mundo. Meu irmão, minha irmã, não imite a Esaú. Valorize o inestimável dom com o qual Deus lhe presenteou, a sua salvação. A sequência da história dos dois filhos, Esaú e Jacó, nos mostra que depois Esaú busca com lágrimas diante do seu pai o arrependimento, mas não achou. Era tarde demais. Ele já havia negociado sua preciosa primogenitura. Amados irmãos, seguremos firmes o presente, o dom glorioso que recebemos do Senhor, a nossa salvação. Termino aqui essa reflexão citando o conselho do escritor aos Hebreus para cada um de nós. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Meus amados irmãos, não negocie, não troque a sua primogenitura espiritual. Imite a Nabote, quando Acabe queria tomar a sua vinha, a sua herança, ele disse: eu não te darei a herança de meus pais. Ele perdeu a vida, mas não negociou a sua herança. Que cortem o nosso pescoço, que destruam a nossa vida, mas não negociemos a nossa salvação, porque se nós negociarmos, certamente perderemos as gloriosas bênçãos aqui e também o céu de glória. Mas se nós segurarmos firmes aquilo que Deus nos deu, esta primogenitura espiritual, a nossa salvação, ainda que percamos tudo aqui, o nosso tesouro estará seguro na glória celestial. Medite nessa palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Convido você para orar comigo. Senhor meu Deus, obrigado por mais essa palavra de advertência, de conselho, Senhor, de alerta que o Senhor traz para cada um de nós. Senhor, ajuda-nos, nos dê a Tua graça, para que cuidemos muito bem deste presente glorioso que o Senhor nos deu. Pai, ajuda-nos a sermos firmes e constantes e dizermos não a qualquer oferta do mundo e do pecado e do nosso inimigo que queiram, Senhor, nos tirar a nossa primogenitura espiritual. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, estamos chegando ao final de mais um quadro Vivendo a Palavra. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua família. E espero você amanhã para lermos aqui o capítulo 26. Um abraço, fique na paz do Senhor Jesus.